Olá, aqui o SCP-079 e eu estou aqui para falar sobre o SCP-555. Então vamos lá. Item SCP-555. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção antes do incidente 555-1. SCP-555 deve ser colocado em um armário de contenção padrão. Corpos não devem ser levados a menos de 18 metros de SCP-555 ou da sala em que o objeto está contido. Os procedimentos de contenção de SCP-555 foram revisados após o incidente 555-1. SCP-555 deve ser alojado em uma câmara de contenção de concreto de 5 por 5 por 3 metros. Dentro das paredes, um conjunto de eletroímãs com uma força de campo interno combinada de 3 teslas ou mais está instalado. Em uma câmara intersticial, um conjunto dos mais poderosos conjuntos de ímãs permanentes disponíveis deve ser mantido afastado do conjunto de eletroímãs e colocado em posição por sistemas automáticos em caso de queda de energia. A câmara deve ser separada do resto da instalação com uma zona de exclusão de pelo menos 20 metros, devido aos perigos representados por campos magnéticos elevados e pelo próprio SCP. Nenhum cadáver deve ser levado para dentro da zona de exclusão. Um sistema de filtragem de arepa deve ser instalado para evitar a formação de crosta no SCP. SCP-555 jamais deve ser armazenado no mesmo sítio que SCP-447. Descrição: SCP-555 é um cilindro de metal com extremidades arredondadas, 1,25 cm de diâmetro e 8 cm de comprimento, semelhante a um ímã comumente alimentado para gado para prevenir a doença de Harvey. SCP-555 emite um campo de natureza desconhecida que exerce uma força atrativa em tecido humano morto ou necrótico, incluindo cabelo separado do corpo, cadáveres, células da pele perdidas e, em casos extremos, a camada epidérmica da pele. Este campo não tende a seguir a lei do inverso do quadrado e não interage com a matéria ou campos eletromagnéticos de maneira consistente com qualquer força conhecida. O SCP em si parece ser impenetrável à força, não mostrando nenhuma resposta a aquecimento, compressão ou impacto concentrado. A força atrativa exercida pelo campo aumenta linearmente com a quantidade de material morto nas proximidades do SCP. Depois de um certo ponto, medido em aproximadamente 295 kg de material necrótico dentro de 2 metros do SCP, a progressão se torna exponencial e a força e o raio do campo aumentam rapidamente. O campo também parece ter efeito sobre ímãs permanentes. A intensidade do campo de ímãs na proximidade de SCP-555 diminui ao longo do tempo, com a taxa de diminuição mudando em proporção à intensidade do campo de SCP-555. SCP-555 foi recuperado por agentes em 19 dados excluídos, em um cemitério em Dados Excluídos, Califórnia. A Fundação foi alertada sobre um possível SCP depois que um caixão a ser enterrado foi puxado das mãos dos carregadores e pousou sobre o túmulo de um Dados Excluídos, que morreu em 1948. O corpo de Dados Excluídos, foi entregue aos especialistas forenses da Fundação, que notaram que o torso parecia ter sido esmagado para dentro, embora sem danos à pele. O SCP foi encontrado dentro do estômago do cadáver. O cadáver não apresentava outras propriedades anómalas e foi reenterrado. Um estudo de radar de penetração no solo do cemitério mostrou que todos os caixões em um raio de 12 metros haviam sido deslocados pelo subsolo em direção ao local que continha o SCP. Adendo: consulte o registro de incidente 555-1. Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva, deixe o seu gostei. Comentem se vocês querem saber sobre o incidente 555-1. E recomendem os vídeos para os seus amigos. E até o próximo vídeo.